174. Pão de cada dia. É o título. Jesus disse, está no Evangelho de Lucas, capítulo 11, versículo 3. Dá-nos cada dia o nosso pão. Já pensaste, vou ler, depois a gente volta a comentar. Já pensaste no pão de cada dia? A força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo. A maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobreviver à enfermidade. Se a maioria dos filhos da terra estivessem à altura de entender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltasse às coletividades terrestres perfeitas noções da existência de Deus. Tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhes dizem respeito nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles, para que se aperfeiçoe convenientemente no dom de servir. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao todo misericordioso. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Bonito. Essa passagem, essa lição mostra para nós essa divisão de trabalho, né? Esse trabalho em equipe, o homem e Deus, ou o homem e a providência divina, cada um fazendo o seu papel, a sua tarefa, e nenhum pode fazer a tarefa do outro, o papel do outro. Então, o pão de cada dia, vamos agora ler e estudá-la. Já pensaste no pão de cada dia? Ele inicia a lição fazendo um questionamento. Nós já paramos para pensar no pão de cada dia? A riqueza que ele quer dizer, que é o milagre do pão de cada dia. Quando a gente pensa assim, eu estou falando aqui de milagre, porque não milagre do inexplicável, eu estou falando milagre de maravilhoso. Então a maravilha, né, vou dizer assim, essa pessoa, que maravilha é o pão nosso de cada dia. Porque se nós formos pensar, ele ocorre todos os dias, em todos os cantos do mundo. E nós não nos atemos a isso. Só de pensarmos sobre isso, já vamos começar a abrir a nossa cabeça para refletir. Que poder seria tão misericordioso, tão bondoso, que, preocupados com a nossa sobrevivência, nos permite ter o pão nosso de cada dia. Além de que o pão nosso é um dos alimentos mais primitivos. O pão é um dos alimentos mais primitivos do homem. A força, ele começa assim, a força de possuí-lo em abundância, o homem costuma desvalorizá-lo.
a maneira da criatura irrefletida que somente medita na saúde ao sobrevir à enfermidade. É natural que, pela luta que fazemos para ter o pão, para ter o trigo, e temos em abundância, a gente já começa a desvalorizar a magia que é a natureza, as leis de Deus. Como é um trabalho que ocorre e acontece todos os dias, como o homem já evoluiu bastante na tecnologia, na compreensão da natureza, sabe como fazer, como plantar, etc. Então ele já começa a não dar o devido valor, não enxergar tanta magia, tanta misericórdia, tanto amor de Deus nessas simples manifestações. E ele está falando que tanto isso, isso também acontece na nossa saúde. Quando a gente começa a ter uma saúde, passa muito tempo sem adoecer, é natural que a gente nem sequer lembra que a saúde que nós temos também é uma misericórdia de Deus. É uma misericórdia. A ciência não explica a saúde. A ciência explica as doenças, mas a saúde é inexplicável. Porque tudo que nós sabemos, né? Isso aqui é, a palavra é bem clara, né? Previne. Previne. Ou seja, bom, até onde nós sabemos, dificulta. Então não impede. Por que nós não conseguimos compreender a saúde? Porque a saúde depende de vários estados, inclusive do dono do corpo, do espírito, dono do corpo, depois vem do corpo, que aí ele recebe as impressões do espírito, emocional, da natureza, né? da alimentação que ele faz. Então é um conjunto muito complexo. Não conseguimos explicar a saúde, nós só conseguimos explicar as doenças. Quando temos uma doença, vamos atrás, descobrimos o porquê daquela doença, é um vírus, uma bactéria, alguma coisa, e fazemos algo para atacar o vírus, a bactéria, destruir o vírus, a bactéria ou a doença. E, quando fazemos isso, todos os médicos são unânimes e nos dizem assim, o que podíamos fazer, fizemos. Agora, vamos ver se o dono e o corpo vão reagir. Então, é bem claro, não sabemos o que é saúde, como ela funciona. Tá? Medida na saúde, sobrevida à enfermidade. Então, nós, às vezes, menosprezamos essa saúde. Como não é algo do nosso conhecimento, a gente só lembra que existe saúde quando vem a doença. Se a maioria dos filhos da Terra estivessem à altura de entender a gratidão nos seus aspectos reais, bastaria o pão cotidiano para que não faltassem às coletividades terrestres noções da existência de Deus. Está dizendo assim, se nós tivéssemos uma gratidão mínima, o pão que temos na mesa já é suficiente para explicar a existência de Deus. Simples assim. E vamos lembrar que quando nós estamos vendo, quando nós temos um olhar mais amplo, porque agora o olhar nosso é muito focado no planeta Terra. Então a gente acostumou a ter o trigo, né, a produzir inúmeros outros alimentos na Terra, e está dando certo, porque o homem estudou a Terra, estudou a natureza, a ciência, e está contribuindo. O estudo humano do planeta, da natureza, fez com que o homem descobrisse algumas leis. Então o homem contribui com essas leis. Ele serve a natureza. A natureza diz assim, se eu não tiver cálcio, qual é o outro elemento? Nitrogênio, eu não vou produzir. A planta, a natureza está dizendo assim, essa planta não vai produzir se não tiver nitrogênio. Aí o homem corre e serve a natureza. Procura o nitrogênio e coloca na planta e ela dá-lhe o fruto. Tá certo? Então a gente está vendo que o homem continua servindo.
a natureza, que é a lei de Deus. Olha que coisa bonita que é, essa serventia, esse trabalho de equipe, né? E não tem, ainda nós não descobrimos mecanismos de driblar isso, dizer assim, não, eu não vou colocar nitrogênio, eu vou colocar uma outra substância. Não funciona. Tá? Até mesmo algumas químicas criadas pelo homem estão sendo feitas tentativas, né? Mas a gente percebe que os frutos, o produto advindo desses alimentos químicos produzidos pelo ser humano, não é o mesmo que o produzido pela natureza. Então, e aqui o nosso olhar é só no planeta Terra, num universo gigante desse, nós estamos olhando para um menor do que um ponto da ponta de um alfinete. Agora vamos pensar como isso aqui é um milagre. Porque se fosse tão simples, se fosse tão fácil, e se não existisse um Deus tão amoroso para escolher o planeta Terra, um pontinho de agulha, aonde nós estamos nele, imagine se Deus tivesse escolhido isso, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, no nosso sistema solar e em outro sistema solar, a Terra não existiria vida. Então vamos pensar assim, alguém, porque quando eu tiro Deus dessa jogada, eu vou dizer assim, é muita sorte nossa. Nesse infinito universo, uma lei funciona para nos atender exatamente em um único planeta que nós estamos vivos. É uma coisa muito estranha isso? Qualquer um ia pensar, não é o acaso. E, mesmo assim, essa lei não é simples, não é fácil. Tanto que quando a gente sai da Terra e vai viajar por esse universo, nós não encontramos nem um outro planeta no nosso sistema solar igual à Terra. Então as coisas não são tão simples assim. Então a semente, germinar, o homem não se atreve a questionar que é ele que faz tudo. Não. E no máximo ele conseguiu descobrir que aquela semente dá e planta. O resto é torcer para que Deus haja na planta. E a coisa é mais complexa ainda, essa oração só funciona se estiver no planeta Terra. Se estiver na Lua, em Marte, Júpiter, não vai acontecer mesmo. Porque tem uma outra quantidade de questões climáticas, terra, e tudo não funciona. Então, quando eu penso assim, meu Deus, é neste planeta que eu estou, nesse imensidão do universo, a misericórdia de Deus está também, chegou aqui, e eu vejo a terra florindo, frutificando, e nós, toda a humanidade sobrevivendo. É uma bênção. Se a maioria dos filhos da Terra, então estivesse a altura, tão magnânima é a bondade celestial que, promovendo recursos para a manutenção dos homens, escapa à admiração das criaturas. Deus, a bondade, quando ela é real, ela não aparece o acontecendo, só aparece o resultado. Todo ato bom, dificilmente ele aparece, só aparece o resultado. Porque ele é o humus da terra. É como você pega o humus, vira ele na terra e planta uma planta. A planta e o vaso sempre aparecem. Todo mundo admira, mas ninguém admira o que nem sequer aparece, porque é até da mesma cor da terra. O humus. É isso. Por isso que da palavra humus veio humildade. Humildade não é o que nós pensamos, supomos, aceitar tudo como uma vaca de presépio, né? Não. Humildade é quando eu trabalho em silêncio para que aconteça o bem. Eu não posso ser visto como o feitor. Ou se veem,
não deve ser a obra maior do que quem faz, para ser humilde, para sermos humildes. Então, promovendo, tão que escapa a admiração das criaturas, a gente nem consegue mais admirar, a fim de que compreendam melhor a vida, integrando-se nas responsabilidades que lhe dizem respeito, nas organizações de trabalho a que foram chamadas, com a finalidade de realizarem o aprimoramento próprio. E a ideia é exatamente essa, porque nós não temos uma maturidade hoje para enxergarmos a grandiosidade de Deus. Então, algumas coisas passam desapercebidas. E nós, deixando isso sem captar, sem observar, pensamos ser nosso. Somente nosso domínio, nosso controle. O homem acredita, né? Como alguns dizem assim, a ciência não provou. A ciência não provou tanta coisa, mas tanta coisa. E nem por isso deixou de acontecer, as coisas estão acontecendo, funcionam, né? Porque a ciência, ela vem do homem, e o homem tem interesses. Então a ciência só vai enxergar o que o homem tem interesse. Por isso que existem inúmeras teorias. O Altíssimo deixa aos homens a crença de que o pão terrestre é conquista deles. Então, tudo bem, não é problema. Muitas coisas vão escapar à compreensão. Mas por que ele faz isso? Para que se aperfeiçoem convenientemente no dom de servir. Imagina que fosse muito claro isso, essa relação de Deus e o homem. Se isso acontecesse no momento onde o planeta Terra, muitos ainda não compreendem essa relação do espiritual, nós com nossa espiritualidade, imagine da nossa espiritualidade com Deus, e aí estamos mais longe ainda. Então, imagina como ficaria, por exemplo, os céticos, se fosse clara essa relação. Porque tem muita gente no campo, plantando, trabalhando, sol a sol, produzindo, e pode não acreditar em Deus. E nem por isso deixa de acontecer. E ele pode dizer assim, levantando a mão e gritando bem alto, eu não acredito em Deus, nem penso em Deus, não faço oração, mas o que eu trabalho eu produzo. Tanto quanto aquele outro ali que vive dentro, rosando, de joelho, pedindo, acreditando, também produz. Isso mesmo. Deus quis assim, quer assim, né? Digamos assim, a espiritualidade quer que seja assim. Por quê? Porque o homem, nessa relação, ele primeiro precisa aprender a servir, a contribuir, a trabalhar em equipe. Então, tira Deus, não tem problema nesse momento. Pensa, natureza. A planta, eu plantei tantos hectares de soja, mas a soja precisa de um determinado produto. Eu corro atrás e vou dar para a terra. Olha só que legal. Um chama de mãe terra, outro chama de mãe natureza. Tudo bem. A terra pede, apresentando defeitos, respostas, o homem detecta o que ela descobre o que ela quer, dá para ela, e assim vai indo numa contribuição de servir ao planeta, mãe terra, mãe natureza, sei lá o que for. E quando isso acontece, essa relação é harmônica do homem servindo a natureza se sentindo bem com a sua serventia, produz. Tá ótimo. Mesmo que essa produção é obra divina. A magnânima bondade de Deus ainda não deseja impor ao homem que só irá produzir a semente daqueles que acreditam em mim. Até de um cético vai produzir, se fizer as leis da natureza. E olha que interessante, a gente começa a servir na natureza. O homem, desde quando começou, só existe porque aprendeu a servir a natureza. Então,
A natureza foi um dos primeiros, eu estou dizendo aqui, tanto a natureza vegetal quanto a natureza animal, e hoje nós estamos aprendendo até a cuidar da natureza do mundo mineral, terremoto, furacão, e tudo que nós estamos aprendendo a lidar com a natureza. Né? Não desmatar um determinado local, porque se desmatar vai ter enchentes, não isso, não aquilo, e assim vai ser, tá bom? Então nós estamos aprendendo esse trabalho de agir com a natureza. E ela está respondendo para nós, dando até a impressão realmente de que não existe Deus, só existe natureza, nós é a nossa natureza. E aí ele diz assim, o que eles querem é que o homem desenvolva, a estratégia divina nessa relação o homem desenvolva a serventia. Tá bom? É interessante se alguém disser assim, o homem não precisa crer em Deus, ou servir a Deus, mas vai ter que servir a natureza, que é uma obra, é uma lei de Deus. Então não importa se você acredita ou não acredita, você vai ter que estar trabalhando, obedecendo, servindo, atendendo, porque a lei de equilíbrio assim é. Existe. Em verdade, no entanto, o pão de cada dia para todas as refeições do mundo procede da providência divina. Então, tudo que existe no mundo, que vem da natureza e que o homem come, vem da providência divina. Providência divina é uma coletividade gigante de espíritos que as pessoas falam providência divina, o que é providência? É uma coletividade muito grande de espíritos em diversos graus de evolução. Providência divina tem desde os espíritos que controlam o vento, a atmosfera, o ar, as plantas, o reino vegetal, o reino animal, até chegar nos espíritos que comandam ordens mais elevadas. Tudo é providência divina. Acontecimentos no planeta, né? Tudo. Espíritos que controlam toda a parte do espaço para que um cometa de uma determinada proporção não atinja o planeta Terra e provoque uma catástrofe gigantesca quando não é para ser. Então, tudo isso é a providência divina, controlando o processo para que a vida se perpetue, porque de uma certa forma o acaso sem controle, é isso que os cientistas não conseguem explicar. Eles dizem assim, mas tudo isso que acontece a gente explica sem Deus. A ciência consegue explicar tudo sem Deus, não explica nada. Por exemplo, os cientistas não conseguem explicar que nessa nuvem de cometas não venha um enorme dirigido para a Terra. Se não houvesse algo inteligente interagindo com a natureza sem inteligência, seja no reino mineral, vegetal, animal, muitos acidentes, muitos acontecimentos tornariam-nos só o nosso planeta inabitável. Agora imagine com todo o universo. Com todo o universo. Então eles estão controlando tudo. Às vezes, nós nem imaginamos o trabalho que dá para eles protegerem o nosso planetinha de um meteoro vindo na nossa direção. Então, é realmente um controle gigante. E nós chamamos isso de providência divina. É quem faz isso. A providência, ela começa desde de coisas que nós nem imaginamos no universo, né? Há uma coisa, por exemplo, sobre a providência divina que nós podemos dizer, a interferência de seres mais evoluídos, fora do horário, fora do tempo previsto, acontecimentos antes do prazo previstos, tudo isso está dentro de uma ordem chamada providência divina. Então, nós estamos falando de espíritos de alta envergadura até os mais primitivos espíritos.
E até no campo pessoal também, que a Janete falou. Por exemplo, às vezes acontece um acidente e você sai ileso daquele acidente que é inexplicável. Quem providenciou tudo isso? A providência divina. Porque muitas vezes o acidente era inevitável. Vamos supor, seu carro estava correndo mesmo, a rua estava realmente escorregadia, o freio não funcionou, é inevitável. Isso é física. Mas você que estava dirigindo o carro, ou o bebê que estava lá no banco de trás, não precisava passar por nenhum acidente no campo físico do corpo dele. Então, o que a providência divina? Ela vai atuar, interagir aonde é possível. Porque a lei, a natureza tem seus mecanismos. Isso ela não vai mudar a lei física. Mas ela pode promover algo que um carro vira uma latinha e quando abre o carro, né, porque não tem nem condições, mas sai o bebê sem nenhum arranhão, uma mãe grávida sem nenhum arranhão. Acontecimentos que a gente tem visto aí de monte de providência divina. Ela atua mais do que a gente vai. Aliás, tudo é providência divina. Daí, não é determinismo. Não entenda que a providência divina é determinismo. Se é uma providência, se é um ato divino, é para que mantenha justiça e equilíbrio. E não determinismos. Por exemplo, alguém vai confundir aqui. Será que a providência divina vai permitir acontecer algo a uma pessoa muito boa de coração? Não sabemos. Não é um determinismo, é uma providência. Se realmente ela for boa de coração, só Deus sabe. E se não houver necessidade, como o Evelyn está falando, de resgate nesse sentido, isso aí só Deus sabe, é uma providência divina. Cabe a Deus o que ele vai fazer, a providência, não a nossa. Então ele está dizendo que Deus deixa isso e tudo que acontece na natureza é a ele. O homem, ele fala assim, o homem vai cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas só isso que é a nossa parte. E sentar e rezar. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertence ao todo misericordioso. Então não tem como escapar. Nós só existimos porque existe uma misericórdia. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O pão, Jesus utiliza o pão como símbolo. Tanto na Santa Ceia, ele divide o pão. Não porque era um produto somente da cultura judaica, mas a intenção dele era essa mesmo. Mostrar essa relação, né, do homem com Deus, mas essa relação de equipe unida, para que nós nunca pensássemos que Deus tem que fazer tudo, ou que nós temos que fazer tudo, ou que Deus existe para tudo e não precisamos descruzar os nossos braços, ou que nós temos que fazer tudo porque Deus não faz nada. Então o pão é um símbolo, Jesus utiliza ele na Santa Ceia como um tratado, dizendo assim, se a parte desse contrato, dessa aliança, o homem tiver em dia, Deus sempre está, o pão nunca faltará. Mas se o homem quebrar o contrato, quebrar as regras, não cumprir as leis, falta-lhe-á o pão. Bem simples a mensagem dele. Então, algumas pessoas pensam que a Santa Ceia
deveria se repetir em nome do Senhor, né? Ou seja, pegar outro pão e dividir o pão e tomar o vinho. Não, nunca foi material os ensinamentos de Jesus. É o simbolismo. O que ele está dizendo é assim: a partir de hoje, todos farão a vontade de Deus, servindo a natureza, ou a vontade da natureza, que é a lei de Deus. Se você serve a natureza, você está cumprindo, respeitando e atendendo às leis de Deus. Tá certo? Fazendo um trabalho de equipe. Você não está parado, você está trabalhando, você está produzindo. E Deus cumprirá a parte dele, que não faltará ao homem na terra o pão de cada dia. Fazer isso em minha memória. Cumpra o seu lado do contrato, o seu lado de regras, em nome daquele que nos ensinou esta regra, Jesus. Tem nada de comer pão, nada de... Mas é o que eu falo, né? Quem precisa ainda come o pão. Bom, o homem, aí ele está dizendo assim, o alimento... o homem cavará o solo, mas a germinação, crescimento, florescência, frutificação, todo misericórdia. No alimento de cada dia, prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura. Ensinamento de colaboração que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. Aqui é claro, se eu estiver cumprindo as leis de Deus, conforme o Cristo Mestre nos orientou, não me faltará nada. Porque a outra parte que compete a Deus, ele nunca deixará de cumprir. Aí vem de novo o reforço. Fazer isto em minha memória. Cumpra em minha memória. Lembra, faz, obedece, aceita, atende, serve lembrando de mim, do que eu te ensinei. O homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo abençoa o suor. Por isso, trabalho não é castigo. Trabalho não é errado. Trabalho não é dureza. Né? O suor do trabalho gera bênção. É errado nós pensar que trabalhar é negativo. Só o demais. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o pai espera colher nessa relação. Processo de íntima cooperação e natural entendimento. Então veja, ele espera colher o quê? Um dia, os doces frutos da perfeição no espírito dos filhos. Desde o princípio do homem, desde o começo da criação do homem, o homem foi chamado e foi conduzido pelas forças da natureza em trabalho em equipe. Em equipe entre si, tribo, construindo uma população, e trabalho entre equipe com a própria natureza. Nada é sozinho, nada é isolado. Depois, esse trabalho que nós chamamos hoje pela natureza de equipe, de participação, de luta para que eu estude, eu entenda o que a natureza quer, o que a natureza está falando, o que a natureza está exigindo para me dar a resposta que eu quero, para atendê-la. Isso nos exige esforço, estudo, compreensão, e depois vem o trabalho, né, final. Que, imagina, eu estudo a natureza, descubro que ela precisa de um determinado elemento químico para produzir, para crescer, ou segurar a terra, preciso construir algo que mantenha a terra, não posso desmatar as margens do rio, então eu estou estudando. Depois fica no estudo? Não, é como a religião, aí eu tenho que pôr em prática, eu tenho que cumprir
as regras. Eu não posso desmatar, eu tenho que construir um de arrimo, eu tenho que atender a natureza. Então, é só na religião que nós não conseguimos entender isso. Então, por isso que a gente ainda fica, muito de nós, no primarismo. Esse primarismo é, eu faço respeitando as leis da natureza, mas ainda não vejo qual é a relação com as leis de Deus. Lógico que a natureza me atinge direto. As leis de Deus só me atingem daqui a um tempo e depois que eu desencarnar. Então, por exemplo, por que eu estou debaixo de um telhado? Porque eu não quero me molhar quando chover. Porque eu não quero um sol muito forte na minha cabeça, né? Por isso, porque a natureza é na hora. Ou você se cobre, protege da luz do sol, ou você vai sofrer. Então nós somos forçados a obedecer às leis, algumas vezes. Já a lei espiritual, os ensinamentos morais do Cristo, a gente faz quando a gente quer. Por que nos obriga? E aí o resultado leva muito tempo para ter o retorno. Então eu vou negligenciando a minha parte espiritual, mas vou atendendo praticamente, sobrevivo no imediatismo das leis materiais da natureza. E assim nós vamos crescer e gerar os frutos da perfeição no espírito dos filhos. Lá na frente, nós vamos entender que tudo isso que fizemos para servir, para nos tornar vivos, manter-nos vivos, era uma ordem indireta da misericórdia de Deus. E se tudo deu certo e estamos vivos até hoje, é porque esse Pai misericordioso, agora eu posso dar o nome de Deus, né? Mesmo aqueles que não creem, um dia vão crer dizendo, mas tudo isso era dele? Era. Então é esse Deus. E pronto, estamos evoluindo, estamos crescendo, estamos exercitando. O que pode acontecer nesse caminho é que o homem corrompe o processo. Aí, mesmo seguindo algumas leis, ele acaba interferindo, algumas leis, como a lei da natureza, ele pode criar um desequilíbrio devido ao conhecimento que tem e à ambição que movimenta esse conhecimento. Então eu posso sim produzir uma boa quantidade de soja, mas eu posso praticamente causar um desequilíbrio na natureza produzindo exageradamente soja, de forma que ficaria sem produzir inúmeras outras quantidades diferentes de plantas, no reino vegetal, que não seja soja. E isso traria um problema para a nossa sociedade. Aí alguém vai dizer, mas eu estava cumprindo a lei de Deus, eu estou servindo a lei de Deus. Só que o motivo que você está fazendo isso é ambição. O sentimento, a intenção do homem ainda interfere em toda uma lei que busca sempre essa misericórdia de Deus que nos chega é para atender-nos, é no sentido de evoluirmos, crescermos, progredirmos. Cooperação. 175. Então nós vamos, como ele falou aqui, o pão de cada dia, ele trabalhou muito esse sentido de cooperação, porque o pão de cada dia é o resultado dessa cooperação. E agora, como é? Ele vai falar agora no capítulo 175 só sobre cooperação. E aí está no Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 31. E ele respondeu, como poderei entender se alguém me não ensinar? Vou fazer uma pergunta, como que eu vou entender se alguém não me ensina? Não, é Jesus que está fazendo essa pergunta, em Atos dos Apóstolos. Desde a vinda de Jesus, o movimento de educação renovadora para o bem é dos mais impressionantes no seio da humanidade. Em toda parte, ergueram-se templos, divulgaram-se livros portadores de princípios sagrados. Percebe-se em toda essa atividade a atuação útil e magnânima do Mestre, que não perde ocasião de atrair as criaturas de Deus para o infinito amor. Desse quadro bendito de trabalho, destaca-se, porém, a cooperação fraternal que o Cristo nos deixou, como
norma imprescindível ao desdobramento e iluminação eterna do mundo. Ninguém guarde a presunção de elevar-se sem o auxílio dos outros, embora não deva buscar a condição parasitária para a ascensão. Referimos-nos à solidariedade, ao amparo proveitoso, ao concurso edificante. Os que aprendem alguma coisa sempre se valem dos homens que já passaram e não seguem além. Se lhes falta o interesse dos comportamentos dos contemporâneos, ainda que esse interesse seja mínimo. Os apóstolos necessitaram do Cristo, que por sua vez fez questão de prender os ensinamentos de que era o divino emissário às antigas leis. Paulo de Tarso precisou de Ananias para entender a própria situação. Observemos o versículo acima, extraído dos Atos dos Apóstolos. Felipe achava-se despreocupado quando o anjo do Senhor o mandou para o caminho que descia de Jerusalém para Gaza. O discípulo atendeu e aí encontra um homem que lia a lei sem compreendê-la. E entraram ambos em santificado esforço de cooperação. Muito bonito isso. Ninguém permanece abandonado. Os mensageiros do Cristo socorrem sempre nas estradas mais desertas. É preciso, porém, que a alma aceite a sua condição de necessidade e não despreze o ato de aprender com humildade. Pois não devemos esquecer, através do texto evangélico, que o mendigo de entendimento era o mordomo, o maior mordomo, é o top, o gerente dos mordomos, da rainha de Etiópia, superintendente de todos os seus tesouros. Além disso, ele ia de carro e Felipe a pé. Aqui mostra muita coisa para nós.